Olá, senhores, estamos começando o programa Resenha de Mercado na nossa Estúdio 92.3 FM de Cascavel. Eu me chamo João Fernando, sou gestor de negócios e a partir desse momento vou passar para vocês aí todas as informações que fizeram preço no nosso mercado financeiro aí nesta semana. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Qual a perspectiva da semana aí? Me diz aí como é que está sendo o mercado, como é que está sendo o mês de março para vocês, como que começou esse trimestre. Você que é empresário, você que está no mercado aí, você que é vendedor, né? Você que é investidor, como estão os teus investimentos nos três primeiros meses do ano? Como que foi os seus investimentos no ano passado? Fala aí para nós como é que foi, que eu quero saber. Sempre lembrando, tá, pessoal? Não deixe de seguir as redes sociais da rádio, lá tem bastante corte. Toda semana tá saindo nos store lá, quase todo dia sai um vídeo curto lá nosso, falando alguma coisa sobre a atualização do mercado. Então não deixe de olhar lá no nosso nas nossas redes sociais e também as redes sociais do Resenha de Mercado. Resenha de Mercado JF em todas as redes sociais. E, inclusive, pessoal, tudo aquilo que eu comento aqui, depois eu coloco lá no nosso grupo. A gente tem um grupo exclusivo, se você quiser, é só você ver onde a rede social que você vê depois, algum corte, ou entra lá em qualquer rede social do Resenha de Mercado. Entre em contato com a gente para você entrar no nosso grupo lá, tá? Nosso grupo é gratuito, não tem custo nenhum para você entrar também. E se você quiser ser um patrocinador nosso, tá? Você pode entrar em contato com o comercial da rádio ou com o comercial do Resenha de Mercado, tá? O WhatsApp é o 45 30 37 24 33. Bora lá então, pessoal, bora falar um pouquinho de mercado. A gente teve bastante movimentação no mercado essa semana, né? Bastante novidade. A gente teve aí o cupom, né? O cupom aumentando a nossa taxa Selic aí em 1%, né? 100 pontos bases aí, né? E nós tivemos também o FONC lá nos Estados Unidos, a gente já vai comentar também, mantendo a taxa de juros americana. Eu já vou comentar com vocês um pouquinho aqui o que isso impacta no nosso mercado, tá, pessoal? E sempre passando aí o panorama da semana, né? O Ibovespa performou bem essa semana, o gringo tá vindo aqui pro Brasil. Quem tem comprado bolsa brasileira é o gringo, tá? O brasileiro tem se posicionado menos na bolsa, eles estão tentando capturar aí talvez uma crise nos Estados Unidos, né? Uma crise mundial e tentando capturar alguma coisa na bolsa brasileira, onde a bolsa brasileira aí tem várias oportunidades, segundo esses investidores. E aí, pessoal, é muito interessante você que de repente não acompanha o nosso programa saber que isso tudo é movimentação de curto e médio prazo, tá? Esse é o tal do smart money, o dinheiro inteligente, que ele vem muito rápido do Brasil, mas ele sai muito rápido do Brasil também. Então, esse dinheiro aqui ele acaba vindo para a bolsa de valores, para o nosso mercado, é um dinheiro mais de especulação. Então, os gringos aí procurando bastante oportunidade, tá? Então vamos lá. A bolsa essa semana fechou aí com uma alta de 2,63%, né? E no ano, pessoal, Ibovespa, ele já tá aí com uma alta de quase 10%. Eu não fiz, eu quero trazer na próxima semana para você como que o Ibovespa tá em relação ao dólar, tá? Como que tá a performance do Ibovespa em dólar. A gente sabe que o Ibovespa subindo, o dólar caindo, né? O Ibovespa deve estar com uma rentabilidade um pouco maior, ainda não fiz o cálculo, mas eu vou trazer para vocês nas próximas semanas. E nós estamos aí a 132 mil pontos, tá? Uma alta de 10% no ano de Bovespa. Pessoal, o que vocês acham? Você acha que o Bovespa esse ano é 140, 150 mil pontos? Ou você acha que o Bovespa é abaixo de 100 mil pontos, 120 mil pontos? Né? O que vai acontecer até o final do ano? O que vai acontecer com aquilo que a macroeconomia vem trazendo para nós? Né? O que você pode esperar dos seus investimentos? Você está investindo aqui no Brasil? Você acha que realmente o Brasil é uma boa oportunidade? Conta pra mim depois nos comentários, eu vou falar pra vocês o que eu acho em relação a isso aí. Tá bom? Falando um pouquinho do SP500, a gente também teve, né, a notícia lá do FONC essa semana, que manteve a taxa de juros. Aqui no Brasil, né, o Galípolo acabou subindo, né, a 1 ponto percentual, né, a nossa taxa de juros, e nós estamos aí com uma Selic aí de 14, né, 14,25. Veja, pessoal, e o que isso impacta? Bom, a Selic ela vai impactar muito principalmente no financiamento, principalmente no crédito, né? Quando a gente tem uma taxa Selic mais alta, isso acaba refreando a nossa economia. E olha só, pessoal, por que isso está acontecendo? A gente tem um governo que está pisando no acelerador e a gente tem o Banco Central que está pisando no freio. Então a gente está acelerando e freando ao mesmo tempo. O que isso está acontecendo? Isso está gastando toda a gasolina do nosso carro, que é o nosso país, né?
com gastos aí que acabam levando para um lugar que não é muito bom, tá? A gente não vê perspectiva, eu falo para vocês aqui, não é vender SUS, não é falar mal do Brasil, mas a gente não vê perspectiva. Nós tivemos agora, né, essa alta aí da taxa de juros, né? E continuam falando que a culpa é do governo anterior, que a culpa é do Campos Neto, né? Porém, hoje, o presidente do Banco Central, o Galípolo, foi colocado pelo presidente que está aí, né? Se eu não me engano, todos os membros também foram colocados pelo presidente que está aí, e todos eles, né? Foi uma votação unânime aí de elevação da Selic. Então, assim, a culpa agora é de quem? E a gente teve agora, né, pessoal, no finalzinho da semana passada, a aprovação com quase 1000 páginas, mas em apenas 5 horas, né, de votação, a aprovação das nossas contas do nosso orçamento para 2025. Veja, no final de março quase, né, com um quarto do ano aí já percorrido, a gente foi votado lá o nosso orçamento desse ano, né, com um documento lá de mais de 1000 páginas, só que em apenas 5 horas. Veja só como que foi essa votação. E um detalhe muito interessante, né, foi falado muito na eleição passada, né, no governo passado, sobre a tal das emendas, né, emendas de relator lá, né, as famosas emendas, né, de relator, né, e o que acontece? Foi feito um acordo para ser votado esse orçamento aí, e parece aí que foi acordado aí um incremento aí de quase 6 bilhões nas emendas de relatores aí, ou de 6 bilhões nas emendas de relatores aí, né? E por muitas pessoas que falavam do outro governo, né, falavam de tudo isso que estava sendo feito lá, né, que isso era um absurdo, que isso não deveria ser feito e tal, tá fazendo a mesma coisa agora. Então a gente vê que realmente a política, eles estão sempre pensando na próxima eleição, eles não estão pensando no Brasil, né? Mas o Ibovespa continua performando aí. Falando um pouquinho de S&P 500, né, pessoal, a gente vê os Estados Unidos desacelerando um pouco. Só lembrando, né, pessoal, acho que eu não dei essa informação aqui, só para vocês terem uma ideia, pessoal, o PIB americano do ano passado, tá? Um terço do PIB, 30% praticamente do PIB, foi gasto público, tá? O governo também inchou a máquina lá. Mas qual que é a diferença lá para o Brasil? Bom, lá as empresas ainda são muito mais fortes que aqui, eu já falei isso para vocês, lá é muito mais fácil empreender, lá o governo fica com muito menos do que fica aqui, né? A porcentagem do sócio governo lá é muito menor em relação ao Brasil, lá é um país que mesmo com o governo que tinha, ele não tinha tanto poder, né? Lá o governo não tem tanto poder assim sobre a economia, tem sim, mas não igual ao Brasil, né? Que consegue praticamente colocar as garras aqui e fazer o que quer com a nossa economia. Lá tem sim, mas não tanto. Então, um terço, né, do que foi produzido do PIB lá foi gasto público. E o que acontece? O Elon Musk agora, eu falo quase todo o programa aqui para vocês, com o programa dele lá, o Doge, que ele quer, diz ele lá, né, que ele vai economizar aí até parece que um trilhão de dólares, né? Então, o que acontece, pessoal? Eu acho que não vai chegar a isso, tem vários especialistas falando que não vai chegar a isso, mas o que acontece? Pode ser que agora o PIB comece a cair lá nos Estados Unidos, né? A produção comece a cair. Por quê? Porque eles estão enxugando a máquina pública para que o dinheiro realmente flua para a economia, que fique pro empreendedor, que seja realmente construção de riqueza. Porque a maioria, pessoal, do gasto, quando ele é público, ele não gera criação de riqueza. Não que o Estado não possa criar riqueza. O Estado, como agente econômico, sim, em determinado grau, ele pode sim criar riqueza. Só que na maioria das vezes, tá? Esse gasto ele não tem qualidade, esse gasto ele não vai criar riqueza, como é feito aqui no Brasil, né? A maioria dos gastos que são feitos aqui pelo governo, esses gastos não criam riqueza, esses gastos só destroem riqueza. Então lá nos Estados Unidos, o Elon Musk ele quer diminuir e isso pode impactar no PIB. Impactando no PIB, pode ser que o PIB americano caia e a produção caia um pouco nesse primeiro momento. O que vai acontecer? Por isso que a gente está vendo essa desaceleração da Bolsa Americana, né? Os agentes já estão vendo que o mercado vai desacelerar lá na frente, né? E as ações começaram a cair agora. Por isso que o gringo, né, principalmente o americano, ele está buscando investir em outros mercados. Só que o que acontece com isso? As empresas americanas elas começam a se desvalorizar dentro da bolsa. E isso começa a dar oportunidade para quem é investidor de longo prazo, para quem quer colocar o seu capital nas melhores empresas do planeta. E aí, pessoal, a minha tese de investimento, não é nenhuma recomendação, tá? É uma tese muito simples. Qual que é a minha tese? A minha tese é investir onde está o dinheiro.
mais de 50% do mercado de capitais, já falei isso para vocês aqui, está nos Estados Unidos. Então, pensando como investidor, tirando o meu viés de patriota, né, de pessoa que ama o Brasil, que adora morar aqui, que não pensa em sair daqui, mais de 50% do meu patrimônio tem que estar lá, né? Não que eu não vá investir no Brasil, mas 50% do meu patrimônio faz sentido estar lá. Então, assim, eu simplifico os meus investimentos, tá? Não é nenhuma recomendação aqui. Então, realmente, a gente tende a ver o mercado americano arrefecer um pouco, tá? Arrefecer um pouco, desacelerar, pode ser que o PIB deles, esse ano, se eu não me engano, eles baixaram a projeção lá para 1,8, tá? Então a gente vai ver o mercado americano desacelerando, isso pode afetar os outros países, pode afetar o Brasil também, pode afetar a China, mas num segundo momento eles vão ter um crescimento de qualidade muito maior. É aquilo que eu sempre falo para vocês aqui. Por que muitas vezes uma empresa, ela tem um balanço espetacular, ela tem um resultado espetacular e as ações dela caem? Porque quando o investidor olha aquele balanço, ele olha a foto. Né? A foto está dizendo o quê? Tivemos um resultado muito bom. Só que o que o filme está projetando para frente? Está projetando que lá na frente esse rendimento não vai sustentar. O que o investidor faz? Ele simplesmente vende a empresa, ele sai da empresa. E você como empresário, você vai, se você parar para pensar, você pensa da mesma forma. Se você está num negócio e está vendo esse negócio acelerar cada vez mais, o que você vai fazer? Você vai ou ver como salvar esse negócio, ou você vai buscar um outro negócio para você investir, porque esse aqui daqui a pouco vai acabar. E o investidor é a mesma coisa. E os Estados Unidos vai acontecer a mesma coisa. Eles estão desacelerando, só que lá na frente a tendência é que eles ajustem isso e que o país comece a crescer. Pessoal, se os Estados Unidos cresce o que cresce, se a economia americana ela é o que é, imagina se realmente esse governo conseguir fazer 30% que eles estão falando que eles vão fazer, tá? E aqui, pessoal, não estou defendendo os Estados Unidos. Eu não tenho nada a favor dos Estados Unidos e nada contra. Pessoal, vou falar pra vocês, eu fui 2 vezes pra lá, e assim, não me impressionou o país, prefiro muito mais o Brasil, gostei muito mais da Argentina. Buenos Aires eu gostei muito mais de Buenos Aires, por exemplo, do que de Nova York, tá? Pessoalmente falando, eu gosto muito mais aqui da América do Sul, eu gosto muito, eu sou muito bairrista, só que eu tô falando de investimento, E em relação a investimento, a make money, a fazer dinheiro, tá? Não tem. O mercado americano hoje é o melhor e a gente tem que pensar dessa forma na hora que a gente está investindo. Então, né, a bolsa lá teve praticamente no 0 a 0 semana passada, né, com alta de 0,57 e no ano, né, o SP500 caindo aí 3,42. E falando um pouquinho de dólar, né, pessoal, o dólar aí no ano, né, nos últimos 5 dias, praticamente no 0 a 0, 5,74. Não é nenhuma recomendação, mas é uma boa entrada para você dolarizar a tua carteira, tá? Pessoal, quando o dólar tava 5,30, eu tava comprando dólar todo mês. Não é nenhuma recomendação. E agora que o dólar tá 5,70, é uma oportunidade muito maior de vocês comprarem dólar, tá? E aqui, olha só, no ano, tá? Nós estamos com uma queda do dólar de 7%. Então você pega a bolsa brasileira subindo 10% e o dólar arrefecendo aí 7%, tá? Isso aí pro nosso mercado é bom. Falando um pouquinho de Bitcoin, Bitcoin na semana deu uma recuperada aí, né? Uma alta aí de 2%, fechando aí 84.313 mil dólares. Só que no ano, né, pessoal, Bitcoin também em queda, 9,77% de queda. Isso aí tem a ver com o efeito Trump, tem a ver com essa guerra tarifária, tem a ver com a guerra da Ucrânia. Então, o pessoal fica, o mercado fica muito volátil. O que acontece? Todo mundo começa a ir para ativos mais seguros, tá bom, pessoal? E falando um pouquinho do IFIX aqui, né, fundos imobiliários, vocês sabem que eu gosto de acompanhar bastante os fundos imobiliários, é um ativo, uma modalidade de investimento no Brasil que eu gosto muito, que eu continuo investindo, não é nenhuma recomendação, mas eu gosto bastante essa tese do imóvel, mesmo porque, pessoal, a gente tem esse viés, né, o brasileiro, por causa da nossa hiperinflação, a gente criou essa cultura, né, de que o imóvel ele nos valoriza, o imóvel está sempre valorizando, quando você investe em terreno, quando você investe em imóvel, você nunca vai perder, e o fundo imobiliário é uma forma de você democratizar, né, os investimentos. De repente você não tem dinheiro para comprar uma casa, mas você tem dinheiro para comprar 10, 20, 30, 100 cotas de um fundo imobiliário que vai te render aluguel todos os meses, que são os dividendos ali das cotas, né? Então o IFIX com uma alta aí na semana, né, de 1,4, e no ano, né, pessoal, surpreendendo o IFIX aí, eu não esperava uma alta aí de 4,53 no ano, tá? E aqui, pessoal, vamos começar pelas nossas notícias aqui, porque hoje eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre o mercado corporativo, que eu não dou tempo de falar nas 2 últimas semanas. Vamos lá. Mercado vê economia na direção errada. A maioria
espera recessão, aponta Quest. Levantamento mostra que 93% dos agentes financeiros veem a política econômica no rumo equivocado e 58% esperam a desaceleração, tá? A percepção do mercado sobre a economia brasileira segue pessimista. De acordo com as mais recentes pesquisas, né, da Genial Quest, divulgada na quarta-feira, dia 19, segundo o levantamento, 93%, tá, dos agentes financeiros entrevistados acreditam que a política econômica do país está na direção errada. Além disso, tá, a avaliação negativa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disparou 58% ante 24% registrado nas últimas edições da pesquisa realizada em dezembro de 2024. Tá? A pesquisa aponta ainda que 83% dos entrevistados esperam uma piora na economia nos próximos 12 meses. Tá? Na contrapartida, só 4% acreditam na melhora. E só para vocês terem uma noção, né, segundo o presidente aí, né, o nosso ministro da Fazenda, ele falou que o empresário ele não quer abdicar dos seus privilégios, né? E aí só para vocês entenderem, né, de repente, o que é o empresário pro nosso ilustríssimo ministro da Fazenda. Pessoal, mais de 90% das empresas no Brasil são micro e pequenas empresas. São pequenas empresas, são pequenos empresários. São pessoas, é você que está escutando o nosso programa aí, a grande maioria desses empresários, que ele falou que o empresário não quer abdicar, né, das suas regalias, 90%, mais de 90% são esses pequenos empresários. São caras que tomam risco e que muitas vezes a maioria dos funcionários dele ganha mais que ele por muitos anos, tá? E a maioria, saiu uma pesquisa há muito tempo atrás, eu não sei se ela está atualizada, mas o ganho médio do empresário brasileiro, tá, fica em torno ali de 4 mil reais. 4 mil reais. Ganha menos que muito gerente de banco, muito funcionário de banco, ganha menos que muito vendedor de loja, tá? Vendedor de loja. Eu falo isso porque eu atuo no mercado de varejo, na indústria, há 25 anos, tá? Eu dou consultoria, eu sei quanto que as lojas faturam, eu tenho várias lojas que eu dou consultoria, vários varejos, várias indústrias, eu sei quanto que a indústria fatura, eu sei quanto que a loja fatura, eu sei quanto que um vendedor médio ganha. Às vezes o cara, 4 mil reais, tem muito vendedor de loja que ganha mais do que o empresário. Ele falando que o empresário tem que diminuir as regalias. Nós temos que diminuir a regalia da nossa máquina pública, tá? De todos os poderes. Nós temos que diminuir. O certo no Brasil, pessoal, o certo no Brasil era a gente diminuir a máquina pública pela metade. Pela metade, tá? Pela metade, no mínimo, no mínimo. Nós pagamos hoje, em média, tá? Isso diretamente, 40% de imposto. Só que isso é direto. Indiretamente, nós pagamos mais de 70%. Muito mais de 70%. Eles falam que é 40%, mas muito mais de 70%, né? E por 20%, né? O quinto dos infernos, já teve guerra no Brasil, né? Já teve confusão aqui no Brasil. A gente era feliz naquela época e a gente não sabia. E a máquina, né? Eu falo pra vocês, a máquina consome aí 40% diretamente, mais de 70% se você for colocar na ponta do lápis, né? E o que sobra para investir? Menos de 20%. Menos de 20%, 80%, mais de 80% vai simplesmente para manter a máquina viva, para manter os privilégios, não do empresário, não de você trabalhador aí, você profissional liberal, você representante, você vendedor, você que tem um quiosque, você que tem uma loja pequena, você que tem 2, 3 funcionários, ou você que tem 200 funcionários, né? Que você ainda é um pequeno e um médio empresário. Não, é para manter a regalia desses caras aí que eles ficam falando esse tipo de coisa. E realmente a gente vê o Brasil indo para uma outra direção. E aqui, pessoal, já falei para vocês, não quero vender susto. A minha intenção não é essa. A minha intenção aqui, pessoal, é colocar uma visão em você, seja onde você estiver, que você precisa aprender a investir e aprender a rentabilizar aquilo que te sobra. Para você ter uma boa aposentadoria e para você deixar o teu dinheiro, o teu patrimônio um pouco mais longe do Estado. Sempre, né, pessoal, nunca falando contra o governo de uma forma pejorativa. A gente não quer acabar com o governo. Eu sou totalmente a favor do Estado, eu não sou contra o Estado. Eu acho que o Estado ele é necessário, tá, de alguma forma, e dentro sempre das regras, sempre das regras. Mas a gente tem sim que ser crítico e a gente tem que mudar algumas coisas no nosso país, tá bom? E aí, aqui, ó, vendas do varejo, né? Cai em fevereiro e sinalizam desaceleração. O varejo brasileiro enfrentou uma queda de 0,1 em janeiro e em fevereiro de 2025, tá? De 0,1 em janeiro e 0,9
em fevereiro, refletindo o enfraquecimento do consumo das famílias. E veja, pessoal, o maior impacto no crescimento do varejo era o consumo das famílias, e esse consumo vem caindo. É a teoria do cartão de crédito que eu falo para vocês. O limite do cartão de crédito acabou. Acabou. O que o governo fazia? Ele dava aquele estímulo na economia, a galinha dava uma voada, batia umas asas. Aí acabava o dinheiro, ela voltava pro chão. Aí ele dava mais uma pisada, ela batia mais um pouquinho de asa. O que acontecia? A economia estava fazendo isso. Nós tivemos um crescimento de 3%, que eu venho falando para vocês que é ilusório esse crescimento que a gente teve no ano passado. E o que acontece agora? Acabou a grana, né? Agora acabou a grana, nós estamos com uma inflação alta aí. O que está acontecendo? O governo não tem saída. E ele vai dobrar a aposta, porque o ano que vem ele vai ter que gastar. A gente tem agora o projeto aí, né, da isenção do imposto de renda, que vai sobrar pra gente. Vai sobrar pra gente. Pode esperar que vai sobrar pra gente aí. Você precisa, como eu falei pra vocês, aprender a investir para poder proteger um pouco mais o teu dinheiro, né? Prepare o bolso. Preço da economia, preço da comida deve superar a inflação por mais tempo, tá? Aqui uma matéria da Infomoney, tá? Condições climáticas e mudança no uso da terra que privilegiam culturas de exportação nos últimos anos causaram redução no ritmo do crescimento da produção de alimentos no país, tá? E explicam o aumento de preço na comida. Aqui o que eles não falam aqui, que o maior impacto na comida é o dólar. E sabe por que é o dólar? Porque quando o dólar está mais alto, a nossa comida fica mais alta, porque os nossos insumos, você ganha, entenda uma coisa, você ganha em real, mas você gasta em dólar. Por isso que você tem que dolarizar teu patrimônio. Não é nenhuma recomendação. Então assim, quando o dólar sobe, e eles não falam isso, eu vi um monte de gente metendo pau aí, falando da culpa do agricultor. Cara, coitado do nosso agro, né? Coitado do nosso agro e do nosso empresário. É quem leva o país nas costas e é os que mais apanham. E aí, eles estão falando do dólar, eles estão falando que problemas climáticos e problemas que os agricultores estão privilegiando produtos de exportação. Gente, o nosso problema é o dólar. E o dólar tá assim, não é por causa do agricultor, não é por causa do agro, não é por causa do empresário. O dólar tá assim porque o Brasil está perdendo confiança e perdeu confiança. O que acontece? Os insumos ficam mais caros e quando o agricultor produz, para ele é muito melhor ele exportar do que vender aqui, porque ele vai ganhar mais. Então assim, o agricultor está jogando o jogo, o empresário ele está jogando o jogo. Quem cria a regra do jogo não é o empresário, é o formador da política econômica lá, que é o nosso governo. E daí fica todo mundo metendo o pau aí no agro. Mas não é, o nosso problema chama-se dólar. Coloca uma coisa na sua cabeça, você ganha em real, mas você vive em dólar. Tudo aqui é dolarizado, tudo no Brasil é dolarizado. Então entenda isso, por isso que você precisa aprender a investir lá fora. E se você quiser saber mais, entra lá na nossa comunidade, tá? Aqui uma outra matéria, né? Canais Trade. Vamos lá. Consumidor volta a fragmentar compras. Atacarejo é o canal com mais penetração. O que acontece? O cara tá com menos grana. Em vez dele ir lá e fazer uma compra grande na semana, cada 15 dias ou cada mês, ele tá fracionando. Ele tá comprando todo dia porque ele não sabe quanto que vai sobrar dinheiro para ele. Isso aqui mostra o quê? Que o dinheiro tá valendo menos, né? Renda fixa isenta, dividendos, super salários taxados, mercado recebe bem proposta do novo imposto de renda. Pessoal, aqui a gente não tem muita informação de como isso aqui vai ser, tá? Mas o que acontece? Estão dizendo aí que os investimentos de renda fixa, né, que hoje são isentos, eles vão continuar isentos. Quem vai ser taxado, e aqui a gente tem uma grande preocupação, o projeto de taxar os super salários em até 10% inclui até tributação na fonte de dividendo. Fez a conta do governo parecer crível. Só que o que acontece? O governo está falando que ele vai renunciar mais ou menos 25 a 30 bi, né? Mas o mercado já está falando de 40, tá? E sempre eles fazem a conta menor. Vai faltar dinheiro. E pode ser que esse projeto seja aprovado sem fonte de compensação disso aí. E uma coisa que não estão falando que é o mais preocupante é o seguinte: as empresas que são de fora do país, mas que têm operação aqui, quando eles reportarem o dividendo deles lá para fora, eles vão ser taxados em 10%. O que isso pode acontecer? Isso pode desestimular o investimento direto da indústria aqui dentro do Brasil. Fala assim, mas no mundo inteiro todo mundo paga imposto sobre dividendos. Sim, só que na média a empresa aqui, ela paga de imposto de renda 34%. Lá fora, se eu não me engano, é 20%, 25%. Então aqui é muito maior a taxação das empresas. O empresário já paga. E aí, pessoal, eu vejo muita gente falando, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui que vai ser bem polêmica, tá?
Eu vejo muita gente falando assim, que, mas o rico não paga imposto, o rico não paga imposto, o rico não paga... Ué, como assim o rico não paga imposto? Não, o rico recebe por dividendo, ele não paga imposto. O pobre lá ganha 5 mil lá, ganha 3 mil, ele paga 27 de imposto de renda. Agora deixa eu perguntar uma coisa pra você, o rico quando ele compra carro não paga imposto? O rico quando ele paga, quando ele tem o carro lá de 300 mil lá, que ele paga lá 10 mil, 15 mil de PVA, ele não tá pagando imposto? O rico, quando ele vai viajar para fora, a viagem dele não paga imposto? O rico, quando ele compra apartamento, ele não tá pagando imposto? O rico, quando ele compra um relógio caro, ele não tá pagando imposto? O rico, quando compra uma bolsa de 14 mil reais, ele não tá pagando imposto? O rico, quando compra uma bicicleta de 20 mil reais, ele não tá pagando imposto? O rico, quando toma lá o seu vinho de 3 mil reais, ele não tá pagando imposto? O pobre consome todas essas coisas? Então o rico não paga imposto? É claro que o rico paga imposto e paga muito mais imposto que o pobre. Muito mais imposto. Porque ele consome muito mais. Mas a forma de tributar tá errado. Nós tributamos o consumo e o melhor. Sim, eu concordo com isso. O Brasil tá totalmente errado. Nós deveríamos tributar mais a renda e menos o consumo. Só que peraí, você falar que rico não paga imposto, rico consome. Rico troca de carro todo ano, geralmente. Rico tem casa com piscina, rico constrói, rico gasta muito mais do que pobre no consumo. E tudo que ele está consumindo paga imposto também. Então como assim não paga imposto? Quem paga mais IPVA? Rico ou pobre? Quem paga mais IPTU? Rico ou pobre? Isso não é imposto? E eu não estou defendendo o rico aqui porque eu não sou rico. Agora, peraí. Eu falo para vocês, gente, nós temos que parar de lutar do lado errado. E a nossa luta não é rico contra pobre. A nossa luta é do brasileiro, do trabalhador, seja ele rico ou pobre, contra um Estado que quer jogar um contra o outro. Tá bom? Então vamos lá. E vamos lá. Com renda fixa, brasileiro paga mais de 1% ao mês. Faz sentido investir lá fora? Sim. Aqui é uma matéria da Infomoney também, né? Perguntando aí se com a Bolsa Brasileira aqui pagando mais de 1%, né? Hoje você tem mais de 1% aí em vários investimentos aí de renda fixa, vale a pena investir lá fora? Não é nenhuma recomendação, mas na minha concepção faz sim, porque o dólar sempre vai estar valorizando em relação ao real, tá bom? E aqui uma matéria, pessoal, falando aqui que tem apenas hoje 6 fundos imobiliários que estão pagando mais do que a renda fixa hoje, mais do que a Selic. E eu vou falar aqui para vocês quais são esses fundos, tá? É o HGPO 11, LFE 11, AIC 11, CACR 11, HTMX 11 e HCTR 11, tá, pessoal? Então aqui são os 6 fundos e eu gostaria que de repente vocês estudassem esses fundos. Eu vou trazer aqui para vocês aqui no próximo programa alguma coisa desses fundos aqui para vocês verificarem que sim, existem fundos imobiliários hoje que estão pagando mais do que a Selic. Né? A Argentina pode virar uma Singapura, diz Márcio Apple da Adam Capital. Esse gestor, o que ele falou? Tá, Márcio, sócio fundador da Adam Capital, acredita que a Argentina tem potencial de se tornar a nova Singapura, caso adote política econômica acertadas, tá? Pessoal, se a Argentina continuar crescendo, e veja, pessoal, quando o Milei assumiu a Argentina, tá? A Argentina tinha 44% das pessoas na pobreza, ela já caiu para 34%. O pico foi a 55%, tá? E hoje tá em torno de 34%, tá? Então quando ele assumiu, já diminuiu 10% a pobreza na Argentina, porque ele está fazendo a coisa certa lá na Argentina, tá? E aqui o risco de recessão nos Estados Unidos, qual seria o impacto para o Brasil e para o mundo? Pessoal, quando a China e Estados Unidos, que são os dois motores do nosso país, desaceleram, tá? Isso é muito preocupante, porque isso aqui pode fazer com que a gente desacelere também. Guerra entre Estados Unidos e China, tá? Os Estados Unidos só é superavitário com a China em exportação de alimento. Com essa guerra tarifária aí que o Trump colocou, taxação aí de 20% em tudo na China, pode ser que a China retalhe e pare de comprar alimento dos Estados Unidos. Isso pode beneficiar o Brasil, eles podem vir a comprar do Brasil, tá? E Rússia aqui, ó, notícia bem interessante, ó, Rússia quer copiar os Estados Unidos e criar reserva de Bitcoin. Todos os países estão correndo para comprar Bitcoin. Então, não é nenhuma recomendação, mas vai faltar Bitcoin daqui a uns anos para quem quiser, tá? E Atacadão, falando um pouquinho aqui de varejo, né, pessoal, pra gente encerrar. Atacadão inaugura loja modelo de Retail Media. Pessoal, o que é Retail Media? Retail Media nada mais é do que a loja pagar para o fornecedor, ou o fornecedor pagar para a loja, para que a loja veicule anúncios
do próprio fornecedor. Então, por exemplo, você pega lá Atacadão, você pega a Van, né, são lojas que têm redes sociais muito movimentadas, a loja é muito movimentada, então ele compra do fornecedor e o fornecedor dá um desconto para ele, ou paga para ele, né, para que ele vincule anúncios do próprio fornecedor dentro da loja. Então, uma coisa que já não é nova, tá? Mas que está se acentuando muito no Brasil. E isso aqui a gente implementa nos pequenos varejos também. Você que é pequeno varejista, você pode implementar isso aqui dentro do teu varejo, guardadas as devidas proporções. E o Atacadão inaugurou agora no Rio de Janeiro, tá? Uma loja modelo, né, no shopping Bangu, com vários LEDs lá, uma loja muito legal. Entra na internet, você vai ver lá, é uma loja toda voltada para retail media. Netshoes estreia lojas físicas com modelo de outlet. Pessoal, a Netshoes, né, que é do Magazine Luiza, está fazendo um caminho contrário, né, ao mercado digital, está abrindo lojas para fortalecer a marca. E a estratégia da Netshoes qual que é? 80% trabalhar outlet e 20% trabalhar lançamentos. Qual que é a ideia? Você pode pegar isso para você, para o teu varejo. Ele vai abrir uma loja de outlet, uma loja de desconto, onde 80% vai ser desconto, vai atrair o público com esse desconto e vai ter lá os 20% de lançamento para ele movimentar e mostrar os produtos que são lançamento para o seu cliente e fortalecer a marca. Você pode utilizar isso dentro do seu varejo. E aqui, da nossa série, para encerrar, né? Incompetente com atitude, Apple tem 90 dias para liberar aplicativos da Store de outras lojas no iOS no Brasil. Veja pessoal, só para vocês entenderem e contextualizar aqui. O que acontece? A Apple, o sistema iOS, você não consegue baixar aplicativos de outra loja de aplicativos. Então, por exemplo, o Android você consegue baixar de qualquer loja de aplicativo, você consegue baixar no seu celular. A Apple você não consegue. Qual que é o intuito disso? Segurança. E aqui no Brasil eles vão obrigar que o sistema operacional permita que você vá lá em outras lojas e baixe outros aplicativos. Vai perder o sentido da segurança do iOS. Então o Brasil vai obrigar a Apple a fazer isso. O que isso acontece? É o Estado obrigando a empresa a fazer. Ah, mas eles são obrigados a fazer. Ah, teve aquela polêmica de que você compra o celular não vem nem carregador. Cara, compra outra marca. Deixa o brasileiro fazer o que ele quiser. Se a Apple quiser proibir, se a Apple quiser mandar o celular sem bateria, deixa eles vender do jeito que quiser. Deixa o consumidor boicotar. Se o celular não presta pro cara, ou se ele quer baixar outras coisas, ele vai lá e compra outro celular. Pra mim, a Apple é uma marca fantástica. Eu não uso Apple, eu não uso. Porque pra mim o Android eu acho melhor, eu acho mais fácil de usar, dá pra baixar mais coisas, ele é menos restrito. Então eu não compro o Apple. Simplesmente o governo não tem que obrigar a empresa a fazer nada. A empresa faz o que ela quiser. O consumidor, né? O consumidor que vai decidir se ele quer ou não quer comprar. E aí eles vêm fazer esse tipo de coisa aqui no Brasil, né? Já fizeram em outros países também. E aqui uma outra notícia para nós encerrarmos. Lupo está abrindo uma unidade, né? A Lupo, a empresa centenária do interior de São Paulo, né? A maior indústria de meia do país, está seguindo o caminho de outras empresas e estão abrindo uma unidade de produção de meia lá no Paraguai, em Cidade del Este. Pessoal, o ano passado, várias empresas brasileiras foram para lá, várias empresas mundiais, 70% das empresas que estão no Paraguai são empresas brasileiras, por causa de dois motivos. Burocracia muito baixa e previsibilidade, tá? E um outro termo também, é muito mais barato produzir lá. Então, com esse problema da importação, hoje mais de 51% dos produtos de meia, para vocês terem uma ideia, que são vendidos no Brasil, são importados da China. O grupo, hoje as empresas brasileiras não conseguem competir, né, com o mercado chinês, então eles estão abrindo empresa lá fora. Qual seria o ideal? Vamos criar barreira, vamos tributar, como foi feito com o carro elétrico, os carros chineses, o produto texto chinês. Não, isso está totalmente errado. O que a gente deveria fazer é diminuir o imposto para o nosso empresário. Só que isso o Estado não vai fazer porque o Estado está inchado. O Estado só pensa nele. Então aqui mais uma empresa que está abrindo fábrica lá fora e poderia tá sendo aberta aqui no Brasil, poderia estar gerando emprego e renda aqui no nosso país, mas a empresa está saindo lá para fora. Tá bom, pessoal? Queria agradecer vocês aqui pela participação. Estamos chegando no final do nosso programa aqui. Sempre falta tempo aqui para comentar as coisas, né? Eu acabo me estendendo um pouquinho. Obrigado, pessoal, pelos elogios que vocês estão me mandando aí, as dicas que vocês estão mandando para mim. Continue mandando, continue comentando. E a gente se vê na próxima semana aqui, tá? Aqui na Estúdio 92, às 1h30 da tarde. Tá bom, pessoal? Um resto de semana abençoado para vocês aí, ou uma semana abençoada para vocês aí. Até semana que vem. Um grande abraço e valeu!